Caras ouvintes e caros ouvintes, estamos no ar para mais um episódio do podcast Hora H2O. Hoje temos um convidado que muito recentemente carimbou o seu passaporte para os Jogos Olímpicos, não na vertente de atleta, mas como árbitro. Temos o grande Pedro Brandão, peço desculpa. Muito bem-vindo, Pedro. Olá, boa noite a todos. Pedro, como eu disse, foste nomeado o mês passado, ou no início do mês passado, para fazer parte da Comissão Técnica das Águas Abertas nos Jogos Olímpicos. Estavas à espera desta nomeação ou foi uma surpresa? Uma surpresa, dado o enquadramento e a dificuldade que é ser representante europeu nos Jogos. É sempre uma surpresa até vermos as coisas escritas, não é? Mas foi a confirmação de um trabalho que foi feito nos últimos praticamente 2, 3 anos e que, junto com a Federação, com o Conselho Nacional de Arbitragem, conseguimos, em termos internacionais, no fundo, manter-me elegível para estar na última seleção que foi feita há bem pouco tempo e de qual depois resultou a minha nomeação. Consegues-nos explicar como é que é tratada essa elegibilidade para poderes representar o papel de árbitro nos Jogos Olímpicos? Podes-nos explicar um pouco? Porque eu não estou muito dentro do assunto e acho que muitos dos nossos ouvintes também não. Certo. Nós, como árbitros que atuam em cada país, são nomeados para as listas de árbitros da FINA. Essas listas existem para todas as modalidades da FINA e os Conselhos Nacionais de Arbitragem indicam um número X de árbitros para cada lista. Cada lista dura 4 anos. Estando dentro dessas listas, nós temos que fazer cursos de atualização, somos avaliados em cada 4 anos, temos que fazer um curso dado pela FINA, por preletores da FINA, que mantenham a nossa licença ativa. Depois, há critérios de participação em campeonatos continentais, portanto, as provas nacionais não são avaliadas por eles, mas as provas continentais são, no nosso caso, através da lei. Portanto, nós temos que estar presentes em campeonatos da Europa Júniores, temos que estar presentes em campeonatos da Europa absolutos, para nos mantermos elegíveis para, no fundo, depois ser nomeados para campeonatos do mundo. Depois de estarmos nomeados para campeonatos do mundo, onde, obviamente, existe uma avaliação contínua do nosso desempenho pelas pessoas da Comissão Técnica da FINA, das Águas Abertas neste caso, reduz um bocadinho mais o número das pessoas que serão elegíveis para repetir campeonatos do mundo e, neste caso, será o topo dos topos estar presente nos Jogos Olímpicos. Eu, se não estou em erro, tu estiveste presente e foste o árbitro geral, ou como é que eu ia dizer, da Taça do Mundo de Setúbal, o juiz árbitro, desculpa, o juiz árbitro, era isso. Sim. Que eu estava a faltar a palavra. Exatamente. Pronto, e isso demonstra bem o teu nível para seres escolhido como juiz árbitro. Acho que demonstra muito bem o teu nível já como árbitro e, por acaso, para mim, pronto, não foi uma surpresa, mas visto já teres algumas boas credenciais, eu acho que isto só confirma o teu valor como árbitro. E depois, pronto, isto é muito bom para a natação portuguesa. Eu, por exemplo, não sei se ouviste com o Alexandre Fernandes, que também esteve presente no Campeonato do Mundo. E a arbitragem em Portugal tem conseguido finalmente enviar e conseguido fazer-se representar por árbitros internacionais. Eu acho que isso é muito importante também para depois para o desenvolvimento da natação em Portugal. Exatamente, para todos. Isto é um trabalho de equipa. Ou seja, a possibilidade que a Federação deu a todos os árbitros e país, temos cá uma Taça do Mundo desde 2006, confere um ambiente em que nós podemos evoluir como árbitros. Portanto, isto é um pouco uma pescadinha de rabo na boca, é que numa competição que não há interesse, que não há competitividade,
como há muitas competições que basicamente nós já sabemos quem ganha, não há muitas lutas entre os atletas, não há muitas soluções em que os árbitros têm que intervir. Passamos 1 hora, 2 horas dentro do barco a olhar para os atletas, está um aqui, 5 metros atrás está mais outro, ou seja, são situações que não têm complexidade, não exigem dos árbitros grande atenção e não exigem também que sejam aplicadas em situações de stress, desqualificações, bandeiras amarelas, etc. Portanto, as provas muito calmas não fazem evoluir os árbitros. Quanto melhores, mais competitivas forem as provas e melhores forem os nadadores, mais apertadas são as chegadas, mais serão as situações em que a arbitragem tem que estar com muita atenção, e isso foi a Taça do Mundo em Setúbal desde 2006, que se mantém até hoje, que nos proporcionou esse tipo de ambiente. Fizemos bem, toda a gente envolvida, desde a Câmara de Setúbal, a Federação, toda a gente envolvida desde 2006 até hoje, as várias direções da Federação, deram no fundo, uma qualidade àquela organização que passou a ser uma das melhores do mundo. E os árbitros tiveram que são chamados sempre a lá estar, tiveram que ter um desempenho adequado ao nível técnico da prova. O que é de referir? É que Setúbal, além de ser uma prova da Taça do Mundo, já foi 2 vezes qualificação olímpica, foi qualificação para 2012 para Londres e foi qualificação em 2016 para o Rio. Os árbitros portugueses estiveram presentes. Nas qualificações não vêm só o delegado técnico da FINA e o delegado médico e o delegado de segurança, mas vem toda a equipa, da mesma forma que como eu vou aos Jogos Olímpicos, vêm árbitros da Comissão Técnica da FINA, vêm árbitros um por cada continente, e temos cá, no fundo, a elite da arbitragem mundial. Portanto, e com eles aprendemos muito uns com os outros, a ter que lidar no nosso dia-a-dia das dificuldades de organizar uma prova daquele nível, e depois tivemos 2 oportunidades de ouro seguidas, 2 vezes em 4 anos, a possibilidade de estar com os melhores do mundo e de aprender com eles. Foi isso tem sido isso que nos tem feito evoluir. Pronto, sabendo que as águas abertas é um desporto com algum contacto físico, eu gostava de saber qual é que achas que é a maior causa de desqualificação de atletas, ou o maior problema para um árbitro conseguir ajuizar bem. Qual é que é o maior problema, por exemplo, para ti, que sentes nas águas abertas, em termos de ajuizar, não é? Certo. O contacto físico nas provas altamente competitivas é um problema. É um problema porque quando estão packs de 10, 12 nadadores, ou até mesmo em Setúbal, que chegam a estar 30 nadadores juntos, todos a querer ganhar posição, todos a nadar na cola, todos a nadar por cima das pernas uns dos outros, é muito difícil separar o que é uma quebra ou um contacto físico exagerado involuntário de uma situação voluntária. Ou seja, quando há intenção de prejudicar o colega nadador ou o adversário, e uma situação em que as coisas são feitas de uma forma involuntária. De qualquer forma, os regulamentos estão escritos, os regulamentos são muito claros e, no fundo, resume-se tudo um bocado a um bom senso, que é aquilo que nós temos que ver é primeiro se há uma infração da regra. Se há uma infração da regra, ou há uma punição associada. Portanto, isso é claro. Agora, obviamente que aqui depois entramos no campo da interpretação. O que eu vejo se é exatamente igual ao que o meu colega que está do outro lado do grupo vê, pelo ângulo, pelo timing, são coisas que se passam em décimos ou em centésimos de segundo, e às vezes é muito complicado de ajuizar. Mas a grande diferença da intencionalidade
não reside se penalizamos ou se fechamos os olhos. Isso não pode ser uma posição do árbitro. Eu, quando vejo uma infração, tenho que a punir. Muitas vezes, mesmo não sendo intencional, há infração. Ainda o ano passado em Setúbal há um nadador que no meio de 7 ou 8 abordou uma das boias e falhou a boia, ou seja, de 7 ou 8 ele foi empurrado para o lado dentro da boia, ele não se apercebe sequer que passou do lado errado da boia, e o nadador, quando é desclassificado e é mostrado a bandeira vermelha, obviamente não fica nada satisfeito, fica furioso e nem sequer percebeu o que é que tinha acontecido. Portanto, e por acaso foi uma situação em que 3 árbitros viram exatamente a mesma coisa e em uma questão de segundos a comunicação entre os árbitros resultou e a desclassificação foi bem feita e bem validada. Mas é sempre uma dificuldade, Sim. o contacto físico. Tu achas que há alguma malícia nos nadadores? Ou é puramente a competitividade, o querer ganhar a posição? Tu achas que às vezes pode haver alguma malicidade? Vou aleijá-lo de propósito, vou deixar aqui o meu cotovelo, por exemplo, porque eu acho que às vezes pode acontecer, não estou a dizer que aconteceria sempre, porque eu acredito que a parte competitiva proporcione isso também e lá está, não é intencional, mas se calhar também às vezes pode haver alguma malícia na intenção, não é? Tu achas que isso acontece nas águas abertas ou ainda não chegamos a esse ponto? Não, chegamos, obviamente, não podemos ser também tão naifes que acreditemos que toda a gente joga limpo do princípio até ao fim. Eu tive muitos anos, aliás, o meu início dentro da Federação Portuguesa de Natação foi ligado ao polo aquático, fui árbitro de polo Exato, aquático eu lembro-me. Vários anos consecutivos, portanto tive uma preparação extra no que toca à parte do contacto físico e exatamente nesse tipo de critério, o que é uma dificuldade acrescida para os meus colegas que só fazem natação pura, em que não avaliam esse parâmetro. Agora, não podemos ser naifes porque faz parte das regras do jogo, tal e qual como nas outras modalidades coletivas, os próprios atletas que conhecem bem as regras do jogo, exploram-nas até ao limite para disso tirar vantagem. Portanto, e o explorar as regras até ao limite, obviamente que é intencional. É intencional, inclusive, é ver se os árbitros estão atentos ou não estão atentos, ou esperar que o árbitro não esteja atento para poder infringir uma regra, ou puxar um atleta para trás, ou dar uma patada de bruços para trás intencional, ou uma cotovelada. Nós não, como é que eu costumo dizer, eu à partida não posso ter um juízo pré-concebido quando estou a apitar uma prova em relação a nenhum nadador. Nem estou à procura disso quando estou a olhar para eles, mas tenho que estar atento, permanentemente atento. Sim, acredito que seja um pouco difícil juizar, sobretudo estar sempre 100% em cima do acontecimento porque, pronto, ainda por cima é uma prova ao ar livre, não é? E tens muitas distrações à tua volta e é capaz de ser complicado estar sempre a focar nos atletas ou em qualquer pequeno detalhe e eu acho que é algo muito complicado de um árbitro de águas abertas conseguir gerir isso, não é? Sim, uma prova de 10 km são entre 25, 2 horas, não é? 25 ainda pior, são 2 horas, 2 horas e um quarto, 2 horas e 20, depende dos sítios e das condições de mar do nado, e é muito complicado, muitas vezes com sol, com reflexo, manter a concentração e manter o foco num grupo de nadadores muito restrito. Os 25, há uns anos atrás, os 25 era uma prova por definição muito calma, porque os nadadores iam-se espaçando, ficavam grupos de 2 ou 3 nadadores, mas os últimos campeonatos, tanto masculinos como femininos, têm ditado que os árbitros têm que estar durante 5 horas, 6 horas, permanentemente com os da frente, com muita atenção, porque basta ver os tempos de chegada. Há provas, inclusive em Budapeste, no Lago Balaton, os 25 km feminino, chegaram 3 atletas com décimas de diferença ao fim.
Uhum. Portanto, é disputado ao sprint também os 25 km. Portanto, os árbitros, é um trabalho muito exigente para se manter um nível de concentração muito alto, exatamente. Como referiste, Pedro, foste também árbitro de polo aquático e eu queria que nos desses a conhecer um pouco o Pedro, como é que surgiu o teu interesse pela natação, pelo polo aquático, pronto, por esta vertente de esportes aquáticos, não é? Se foste atleta, se foste jogador de polo aquático, se foste de águas abertas, neste caso. Conta-me um pouco como é que foi o teu percurso ao longo, desde o início até agora, até este momento. Uma, o que fez a diferença em relação aos desportos aquáticos é que eu nasci em Angola, vivi em Angola até aos meus 21 anos e a minha ligação à água, por motivos familiares, a pesca submarina, estávamos ali, o mar estava ali ao pé de nós, foi a minha primeira ligação, foi sempre à praia e ao mar. Na vertente esportiva, eu fiz ginástica desportiva e judo, foram os meus desportos da juventude, e quando venho para Portugal, no fim dos anos 80, início de 81, vim para a Escola Náutica, vim estudar pilotagem, tentei pelo caminho entrar no ISEF, mas exatamente por ter mudado de país e as equivalências na altura não funcionarem, etc., não consegui entrar. No meio disto tudo, na altura o Sporting tinha a piscina da Escola Náutica alugada. Através de um professor meu de Educação Física da escola, que percebeu que eu tinha algum jeitinho para ensinar, convidaram-me para ajudar umas aulas de natação. Portanto, o meu primeiro emprego numa piscina foi ir aspirar a piscina às 6 da manhã e tratar do cloro. Passado alguns tempos, comecei a ajudar a dar umas aulas, com um professor que me convidou para trabalhar com eles, numas piscinas itinerantes que havia, inclusive, uma na praia de Carcavelos, que é o professor Cantarino de Carvalho. Alguns de nós na natação, das nossas formações, leram os livros do professor Cantarino de Carvalho, e a partir daí, em 84, 85, comecei a jogar polo, também no Clube de Natação de Oeiras, com alguns nomes que na altura eram da natação, eram ex-nadadores, e iniciámos a nossa... era um divertimento para nós ali em 84, 85, o polo aquático. Saí do Clube de Natação de Oeiras, estive no Belenenses, isto sempre como treinador de polo aquático e como atleta, e entretanto cheguei a um ponto que achei que o polo aquático precisava de algum tipo de organização diferente e que o meu papel de treinador se calhar estava-se a esgotar um bocadinho no cais. E fui convidado para diretor técnico nacional da Associação de Natação de Lisboa em 2001, onde fiquei um mandato até 2004, e em 2005 entro na Federação como diretor técnico nacional do polo aquático e mantive-me sempre ligado ao polo aquático, depois ainda dentro da Federação, com a Helena Barros, e quando entra o mandato do Tosé, passado um tempo, eu fui mudado para outras funções, onde me mantenho até hoje, dentro do departamento técnico, um bocado transversal a tudo o que é a organização de eventos. Foi o início do Portugal a nadar, há 3 ou 4 anos atrás. No meio disto, sim, o Portugal a nadar já tem mais. Portanto, esse é o meu percurso dentro da natação. Portanto, não sei agora se queres falar mais... E o porquê do afastamento mais do polo aquático e agora a passagem mais para as águas abertas, não é? Porque, pronto, o polo aquático fez parte de grande parte da tua vida, não é? E como disseste desde os anos 80 que jogaste polo aquático e treinaste polo aquático, e o porquê de deixares o polo aquático um pouco de lado e passares mais para as águas abertas, que é uma vertente totalmente diferente, apesar de, pronto, como já disseste, de haver contacto. É água. É água, mas que não tem muito a ver a nível tático, a nível, claro, não é? Técnico. As águas abertas, pronto, como eu disse, toda a minha infância e a juventude foi muito ligada ao mar.
foi muito ligado a nadar no mar, à caça submarina, etc. E quando foi quando o presidente Isidoro Morgado teve um mandato na Federação, eu saí da equipe técnica das seleções nacionais do polo aquático. Portanto, houve ali um desligar dos trabalhos do polo aquático. Foi o período exatamente que eu estive na associação, e apesar de ter muito que fazer, sobrava-me tempo para o resto do bichinho que eu tinha de ter desafios permanentes ligados à água. E vários nadadores nossos conhecidos, um deles o nosso saudoso Nuno Dias, nas nossas conversas dizia, nós temos muitas provas de águas abertas cá em Portugal, mas são tudo distâncias de 1500, 2000, 3000, havia a Travessia dos Templários, o Lago Azul, que faziam 3500 metros, mas que não havia nada maior. E então disse, então vamos fazê-lo. E eu trabalhei 18 anos no Estado Universitário de Lisboa, e em 9 de fevereiro de 2002, eu andei a preparar um grupo de Masters, e alguns nadadores que aderiram a essa iniciativa fizemos 10 km indoor. Portanto, foi a primeira vez que se nadou 10 km seguidos indoor, foram cerca de 30 nadadores que estiveram presentes, federados eram só 5, que eram do Pedro Vasconcelos na altura que estava na TAP, e fizemos. No verão, fizemos a primeira prova na Aldeia do Mato, o primeiro challenge, foram 15 km, em que nadou o Cavaleiro, nadou, que na altura já estava no triatlo. Exato. Sim, já estava no triatlo, antes era nadador do Benfica, nadava 1500 também. E o Fernando Costa, o Mourão, o Eduardo Mourão era mais novo, o Daniel Viegas é mais novo, e esse challenge marcou-nos a todos. Nadou Nuno Dias, nadou o Germano da Velha, nadaram uma data de Masters, na altura fizeram 4 horas e meia para fazer os 10 km, portanto, e marcou-nos a todos como o início de um novo desafio, que no ano a seguir já foram só 10 km, porque eu comecei a fazer os meus contactos lá fora, comecei a falar com o ex-presidente da Federação, com o Vítor Nogueira, que na altura ainda estava na LE, nas águas abertas, e porque os 10 km? Porque já nessa altura, em 2002, 2003, se discutia a entrada das águas abertas nos Jogos Olímpicos, o que só aconteceu em 2008, nos Jogos em Pequim. Portanto, o nosso grupo de trabalho apostou nos 10 km e foi sempre a andar. Portanto, por razões de saúde, houve 2 anos que nós interrompemos. O ano passado também, este ano, aliás, interrompemos também porque eu não estava cá em Portugal, fruto da minha atividade, e temos estado a fazer, paralelamente, apareceram depois os campeonatos nacionais de 10 km, ou seja, nós, entre Setúbal, que é a prova de tubo cá em Portugal, aqui é a Taça do Mundo, a nossa prova da Aldeia do Mato e os campeonatos nacionais, a partir de 2006 começámos a ter 3 provas de 10 km por ano, mas obviamente que Setúbal era restrito só a 3 ou 4 da seleção nacional, mas todos os outros podiam treinar no campeonato nacional e no challenge. Portanto, e foi nesse interregno no mandato do Isidoro Morgado que eu me dediquei mais às águas abertas, com um grupo de pessoas que também gostavam de nadar a longa distância. Obviamente que a parte competitiva foi-se desenvolvendo, e hoje em dia as águas abertas são o que são. Nós, a época passada, tivemos cerca de 62 ou 63 provas diferentes de águas abertas no calendário nacional, o que é significativo. Sim. E o polo aquático, continuas ligado um pouco ao polo aquático ou desligaste completamente? Não é possível uma pessoa desligar-se do polo aquático. Sou um adepto apaixonado do polo aquático. Neste momento estou também algo ligado ao polo a nível de organização
dos eventos, portanto faz parte da equipa da Federação que prepara sobretudo os eventos internacionais do polo aquático, e estou na bancada como pai, portanto a ver o meu enteado mais velho que joga, continua a jogar e se tudo correr bem vai continuar a jogar durante mais uns anos. Uhum. Por acaso, eu, como sabes, eu fui nadador da Portinado e cresci muito a ver polo aquático também. Todos os sábados ou domingos íamos à piscina ver os jogos de polo aquático, para Claro. apoiar a Portinado e ainda me lembro de ver, por exemplo, a Portinado na segunda divisão e a conseguir passar para a primeira e depois a serem campeões nacionais. E agora, infelizmente, eu acho que Portugal está a perder um pouco a qualidade no polo aquático nos últimos 2, 3 anos, não achas disso? Ou é só impressão minha? Porque eu acho que há muitas equipas. Pronto, eu sei que a Federação, e como presidente associativo que fui, sei que está a fazer um enorme esforço para conseguir voltar a elevar o nível, mas fruto de, eu acho que do nível ter baixado um pouco, muitas equipas têm acabado, o Salgueiros acabou, a Portinado já não é o que era, o campeonato já não é tão competitivo como antigamente, e eu não sei se partilhas da mesma opinião. Acho que é um pouco difícil ver as coisas. Eu que estou por dentro da Federação e estou por dentro do dia a dia das disciplinas, partilho contigo esse esforço que há da Federação para as coisas melhorarem. Só que o polo aquático tem uma realidade é uma realidade pouco implementada no nosso sistema das piscinas. Nós temos os nadadores que a natação tem quase 90 anos, está a fazer quase 90 anos em Portugal, tem os seus espaços conquistados, tem uma base de seleção a partir dos cadetes, das escolas de natação, dos cadetes e por aí fora, uma base muito alargada, onde se podem ir buscar os talentos. Exato. A partir de uma determinada idade, hoje em dia é praticamente impensável, no país inteiro, não haver os clubes a fazerem biliários, se não todos os dias, mas a fazerem 8, 9 treinos por semana, 7, 8, a partir de uma determinada idade. E no polo aquático isso é impossível. Há um ou dois clubes que só têm polo aquático e que conseguem ter horários de treino em que os séniores saem da piscina às 10, 10 e meia da noite. Mas a maior parte dos clubes trabalham com horários do polo aquático para os seus séniores e a maior parte deles também com os seus júniores a saírem da piscina à meia-noite. Exatamente. Portanto, isso inviabiliza que uma pessoa que é estudante ou que é um trabalhador normal, que tem que estar às 8 e meia, ou mais tardar às 9 nas aulas ou no seu emprego, inviabiliza que durma todos os dias 5 ou 6 horas para treinar às 7 da manhã. Mas, por outro lado, também não há lugar na piscina às 7 da manhã. Pois não. Porque as piscinas estão todas cheias, as que estão abertas estão cheias de nadadores de natação pura. E as outras estão fechadas. Portanto, não é possível, dentro do polo aquático, termos criar um elan que permita ter uma base de recrutamento muito grande, porque não se consegue ganhar espaço das piscinas, não se consegue ter horários consentâneos com a maior parte dos miúdos que vão treinar. Portanto, isso é um dos problemas. Poderá não ser determinante nem sequer um grande problema, mas neste momento é um dos problemas principais. Sim, eu concordo contigo e vi muitos nadadores, jogadores neste caso, de polo aquático da Portinada queixarem-se exatamente dessa situação. Sobretudo atletas que trabalham já e atletas mais velhos que têm uma família, chegar a casa à meia-noite, 11 e meia, depois ter os filhos no dia a seguir, ter que acordar às 6 da manhã para levar os filhos à escola, etc. É complicado, por muito que o humor seja, é sempre complicado. Mas eu acho que também há um problema, se calhar, a nível de formação das escolas de polo aquático. Eu vejo muitos, por exemplo, na Portinado, eu via a maior parte dos jogadores de polo passaram todos pela natação. E se calhar alguns até já chegaram numa fase mais tardia, já depois de experienciarem a natação de uma maneira mais competitiva e depois fartarem-se um bocado de natação, vou jogar polo. Mas isto acontece, por exemplo, aos 16
e pronto, se calhar não há um trabalho uh, desde mais novo, de uma idade mais jovem, de formação dos jogadores, e depois também se calhar perde um pouco por aí alguns talentos. Eu sei que, pronto, eu tive por dentro, eu sei o que é que a Federação está a tentar fazer e está a trabalhar muito Claro. nesse aspecto, mas no meu ponto de vista e conhecendo a realidade da Portinado, por exemplo, uma escola de natação de polo aquático na maior parte dos clubes penso que não funcione a 100% ou não seja uma realidade ainda muito presente nos clubes. O, Neste momento, a maior parte dos clubes já recrutam miúdos que ensinam a nadar e que nunca passaram pelos treinos de cadetes Sim, nem sim. Eu de estava a falar mais infantis. na minha altura, há 10 anos Sim, sim. atrás, por exemplo. Neste momento já não. A maior parte dos clubes já criam eles as próprias escolas de polo aquático desde idades muito jovens. O número de atletas que há nesses escalões, devido a várias limitações, sobretudo a este espaço, é que não torna possível que haja um desenvolvimento proporcional ou mais rápido. Ou seja, já se trabalha como não se trabalhava há 20 anos atrás, já é muito difícil um indivíduo que apareça aos 15, 16 anos, apesar de ainda ser possível, mas já não é tão fácil uma pessoa aparecer com 15, 16 anos e entrar numa equipa de júniores, porque pode nadar muito bem, mas depois a parte do jogo, toda a aprendizagem que os outros já têm 4 ou 5 anos, já não é igual. Já não é igual. Portanto, essa realidade nós já conseguimos superar. Agora, era preciso termos muito mais praticantes na base e aqui entramos numa discussão que talvez que seja também um pouco estéril tê-la, porque na natação não é uma modalidade onde se paguem bons ordenados, não é convidativo as pessoas, isto é uma pescadinha também de rabo na boca, é um ciclo vicioso, quer dizer, não se pagam bons ordenados, não há boas condições para trabalhar, por isso as pessoas que agarram a formação são atletas, são pessoas, são quase voluntários, são atletas que vão mais cedo para o clube, que vão ajudar, portanto, e era preciso que houvesse uma profissão reconhecida que fosse treinador de polo aquático. E isso, nós temos cédulas de treinador desportivo passadas pelo PDJ, que valida a nossa presença no CAIS a dar treinos, mas somos muito poucos ainda. Mas também, os que têm emprego também não é muito atrativo, é sempre o segundo ou o terceiro emprego. Exatamente. Que têm. É isso que eu ia dizer. A maior parte deles é mais um hobby e ganham ali um extra, Exatamente. se calhar ao fim do mês, mas não é. Lá está, é como um treino de natação. Para se chegar a um certo nível, uma pessoa tem que estar dedicada a 100% e não é Exatamente. tanto só a 10, 20% que se vai conseguir. Pronto, claro que é possível evoluir, mas o processo é muito mais lento e Mais demorado. lento. Eu, por acaso, eu lembro-me de ir quando fui ao Campeonato da Europa de Budapeste, eu lembro-me de ver a piscina tinha vários planos de água e havia pelo menos 3 planos de água que eram para o polo aquático, para equipas de polo aquático, e eu lembro-me de ver miudinhos, pai, 10 anos, já a treinar imenso, às 7 da manhã, eles Claro. começaram antes de nós, e é uma realidade completamente diferente nestes países como a Hungria, nos países como a Croácia, por exemplo, ou a Sérvia. Exatamente. É completamente diferente a importância que eles dão ao polo aquático ou que dão, pronto, em Portugal. E é uma realidade que eu fiquei chocado, mesmo, por exemplo, à chegada do aeroporto, havia uma publicidade de uma equipa de polo aquático, uma coisa impensável em Claro. Portugal, que não seja futebol, não é? Sim, na Hungria é o exemplo último daquilo que é uma nação, é um país que tem poucos mais habitantes do que nós, que é muito semelhante à nossa população, e basta ver o número de medalhas olímpicas que a Hungria tem, desde o início dos Jogos, e aí está explicada a aposta que o Estado faz no desporto. Não é? Pode-se medir por aí. Exatamente. O polo aquático, os jogadores de polo aquático na Hungria são autênticos deuses, com um nível de estrelato iguais aos nossos jogadores de futebol cá do Benfica ou do Sporting, não é?
Portanto, são realidades diferentes, são países que vivem aquela modalidade, todos os Balcãs, a antiga Jugoslávia, a própria Itália, Espanha, e neste momento já a Alemanha, a Polónia, já encaram o polo aquático como um desporto maior e não como um desporto menor. Portanto, se houvesse desportos menores, que na minha opinião não há, mas na prática é isso que se passa, como tu disseste, temos o futebol, não é? E o futebol abafa o resto e não o Ronaldo troca de carro e é a primeira página em quatro diários ou em 3 diários desportivos e podes ter um campeão do mundo que aparece lá no cantinho, lá embaixo da tua modalidade, não é? Portanto, isto é, infelizmente, nós todos constatamos isso. Voltando agora um pouco às águas abertas, e eu queria, pronto, falamos agora das águas abertas em Portugal. Eu acho que temos tido agora atletas de muito, muito bom nível, por exemplo, na Angélica André, na natação feminina de águas abertas, ou no Rafael Gil, ou no Tiago Campos, que são os nadadores mais sonantes agora das águas abertas. E eu queria saber um pouco como é que vês a evolução das águas abertas em Portugal, porque houve eu penso que foi há 5, 6 anos atrás, houve um grande boom nas águas abertas em Portugal. Quando começou, por exemplo, o Nuno Vicente, lembras-te a fazer as travessias, aquelas travessias malucas? Foram o Nuno e o Miguel Arrobas, exatamente. Claro. E a maior parte dos nadadores antes de águas abertas era aquele nadador que no verão fazia aquelas provinhas de Mano Algarve ou noutras provas para preparação, claro, para manter a atividade, e agora vê-se uma especialização muito maior nas águas abertas, e eu acho que isso começou nessa altura do Nuno Vicente, o Miguel Arrobas, e houve uma série de atletas, por exemplo o Daniel Viegas, o Mário Bonança, e entretanto mais atletas apareceram, mas foram os pioneiros, e lá está esse boom. E eu queria saber o que é que achas, ou como é que achas que está a evoluir a natação de águas abertas em Portugal a partir desse momento até aos momentos de hoje, e o futuro que vês, como é que prevês o futuro da natação de águas abertas. Porque mesmo, por exemplo, desculpa, agora para acabar, ainda o outro dia vi a Angélica a treinar com a Ana Marcela Cunha novamente. Sim, está no Brasil. Lá, exatamente, no Brasil. E isto demonstra que está a ser feito um grande trabalho de desenvolvimento dos atletas das águas abertas, darem as condições de treinar com os melhores do mundo. E pronto, eu acho que isso é muito benéfico para uma evolução da natação de águas abertas em Portugal. Eu concordo com isso. Agora, quando nós falamos num boom das águas abertas, eu gosto normalmente de explicar às pessoas que temos que, no fundo, que clarificar aquilo que nós chamamos as águas abertas. O papel da Federação e aquilo que a Federação tem feito para as águas abertas tem que se traduzir em resultados concretos, que são bons resultados nas provas internacionais e, obviamente, ambicionar, mais uma vez, qualificar atletas para os Jogos Olímpicos. Enumeraste alguns. Temos o Arseny Lavrentiev, que foi aos Jogos, a Daniela Inácio também foi qualificada para os Jogos, e depois tivemos a Vânia, no Rio, também qualificada para os Jogos. E esperamos que tudo corra bem agora nos 2 atletas que nós temos de ponta, tanto a Angélica como o Rafael, para se qualificarem. Agora, aí estamos a falar de alto rendimento. E o alto rendimento, como tu sabes, tão bem como os outros atletas que foram de alto rendimento, exige muito trabalho. Todo o tipo de treino que é característico e que é absolutamente necessário para as águas abertas ocupa muito tempo todos os dias. A necessidade de competir àquele nível obriga os atletas a estarem presentes nas taças do mundo, em várias taças do mundo por ano, e nas grandes competições em todos os momentos. Portanto, é uma modalidade que não é muito barata, não é muito acessível, mas aí estamos a falar de alto rendimento, estamos a falar naquilo em que a Federação empenha 99% dos seus recursos na modalidade. Portanto, e felizmente
temos estado a percorrer um caminho que pode, e que esperamos todos que se concretize no apuramento de 1 ou 2 atletas para os Jogos. Agora, a outra parte das águas abertas a que te referiste, do grande boom, estamos a falar do número de nadadores que estão a fazer águas abertas. Neste momento, na maior parte das provas, e o Algarve, de onde tu és originário, tem uma contribuição brutal nos últimos anos com o circuito de mar do Algarve. Portanto, provas muito pequenas, de 1000 metros, 1200 metros no máximo, e que ocupam o verão de muitos nadadores que estão de férias e que vão ali, dão uma perninha, fazem um sprint de 1000 metros, como eu costumo dizer, ao sábado e outro no domingo, e vão mantendo a forma, vão ganhando uns prémios e tudo. Agora, neste momento, nas provas a nível nacional, mais de 50%, cerca de 60% a 105% dos nadadores, na maior parte das provas, são Masters. Ok. Pronto. E depois temos os outros nadadores que ainda partilham a piscina e a sua atividade de piscina com as águas abertas. E aí sim, também está a ser feito um grande trabalho, sobretudo nos últimos 3 anos, está a ser feito um grande trabalho de cativar nadadores de piscina, com características de fundistas, obviamente, para os trazer para as águas abertas. Lá está. E aí temos que alargar a base da pirâmide para poder fazer saltar os talentos, e se, como toda a gente sabe, se apostamos só num, pode não ser o talento que toda a gente quer, passado 4 ou 5 anos de trabalho árduo. Portanto, quanto mais nós tivermos na base, mais fácil será encontrar algum que depois tenha o dom de ser melhor que os outros e chegar à parte internacional e chegar bem alto. Agora, não há bons nadadores de águas abertas se eles também não forem bons na piscina. Portanto, é uma coisa que anda de mão dada. Nadar rápido durante 5 km ou 10 km não é para todos. Portanto, exige muito treino, exige que os melhores que estão nas águas abertas têm que estar também entre os melhores da piscina. Obviamente que depois as águas abertas têm especificidades, as boias, a orientação, o contacto físico, que alguns nadadores de piscina não conseguem adquirir. E daí que mesmo que tenham muito bons resultados nos 1500, nos 800, não consigam depois seguir para distâncias maiores, e não é pela distância ser maior, é por causa das características das águas abertas. Sim, na parte técnica, não é? Exatamente. Agora, aquilo que é uma realidade em Portugal, a prova que mais gente tem, que é a prova de Sesimbra, que há 25 ou 30 anos que é feita no dia 5 de outubro, este ano teve mais de 500 nadadores. É a prova que nós temos em Portugal que leva mais nadadores. Para nós, 500 nadadores é um recorde, mas não nos podemos esquecer que em Inglaterra, sempre com fato e com muito mais frio do que nós temos, há provas com 2.000, 3.000, 5.000 nadadores. Portanto, é um nível que nós ainda não vamos conseguir atingir. Mas isso eu acho que é necessário que toda a gente perceba que nós não é por termos muita gente nas provas que vamos ter melhores nadadores de águas abertas a nível mundial. Portanto, sim. Mas ajuda, lá está, ajuda naquilo que estavas a falar de alargar um pouco mais a base da pirâmide. Ajuda a dinâmica, ajuda os miúdos a quererem cada vez mais cedo experimentar as águas abertas. As provas são cada vez mais seguras, são cada vez mais bem organizadas, com o apoio dos bombeiros, com os caiaques, com bastantes meios de segurança na água, e cada vez é mais seguro nadar no rio ou nadar no mar. Portanto, e é mais apelativo, já há mais prémios, já há o circuito nacional, portanto já há mais razões para os nadadores que começam as suas carreiras na piscina também muito cedo optem por ir nadar águas abertas.
Tu, como adepto de águas abertas e pondo parte um pouco da parte organizativa ou a parte de arbitragem, qual é que achas mais apelativo para as águas abertas? Uma prova numa barragem ou num rio ou numa prova no mar? O- as águas abertas, quando a definição das águas abertas é tudo o que não é na piscina. Sim. Portanto, eh, tudo o que não é na piscina eh, pode dar surpresas. Nós, para dar um exemplo do tipo de surpresas que nós podemos ter, nós tivemos um campeonato nacional em 2013, se não me engano, penso que em 2013, tivemos um campeonato nacional em Montemor na pista de remo. Uhum. A água estava em cima dos 18 graus, 18, 19, cá fora estavam 20 ou 21 graus, pista de remo, tudo controlado, 2,5 metros de profundidade, não há correntes, não há ondas, não há nada. Uhum. Entrou uma tempestade de granizo na ponta da pista e a temperatura exterior baixou para 6 graus positivos. E a água baixou para os 16 limites do regulamento das águas abertas. Portanto, aquilo mudou em cerca de 10 minutos. Nós tínhamos cá nesse ano a seleção inglesa, júnior, trouxeram 22 nadadores, 11 saíram da água em hipotermia para aí em 15 minutos. E eram ingleses habituados a nadar com frio. Na altura ainda não havia fatos. Sim. Portanto, nem sempre é um dado adquirido que não vai acontecer nada por ser na barragem pela água ser quente. Não é? Agora, para mim, particularmente, e ainda há bocado referiste o Nuno Vicente e o Miguel Arrobas, eu e o Miguel Arrobas andamos de braço dado há muitos anos. E então, o Miguel foi meu atleta de polo aquático quando deixou a natação, teve uma boa experiência no polo aquático, depois entretanto saiu e voltou outra vez comigo para nadar nos Masters, piscina, e foram uns meses em que ele imediatamente se fartou da piscina outra vez e saltou para as águas abertas. Portanto, e tivemos um projeto juntos com o Nuno Vicente, numa fase inicial, depois o Miguel comigo seguiu o seu caminho. Recordamos, o Miguel ainda hoje é o recordista português da Travessia da Mancha, com cerca de 9 horas e 30. Penso que também ainda tenho o melhor tempo de Gibraltar a seguir ao Zé de Freitas, que teve o recorde durante muitos anos, muitos anos mesmo. Portanto, para mim, pessoalmente, as provas de mar, tal e qual como é Setúbal, não é? Que é uma prova de taça do mundo, que toda a gente reconhece a nível mundial que é super difícil nadar em Setúbal. Nós fazemos uma prova com 6 voltas em Setúbal e cada volta é diferente da volta anterior. Portanto, a tática de abordagem das boias, os ritmos impostos, variam de volta para volta e dentro da mesma volta. Já houve um ano que em Setúbal fizemos cerca de 1h40 aos 10 km. Ou seja, é um fenómeno local em que os nadadores, num sentido e noutro, tinham corrente sempre a favor. Portanto, subiam o rio, tinham corrente a favor, desciam junto à margem e tinham corrente a favor. Pronto, 1h40 e pouco, e as pessoas dizem assim, mas o percurso tem 10 km, não é? Tem tudo, é tudo super verificado. Parece que tem. não, exato. Exatamente, só que os nadadores nadaram 10 km em 1h40. Noutros anos demoram 2h10. Em vez das 2 horas ou da 1h55 ou 56 normais. Portanto, o saber orientar-se, e repara aquilo que nós falámos, a longa distância nas águas abertas, como existe uma prova na América do Sul que tem 88 km, Santa Fé, no Rio Corona. No Rio, não é? Exatamente, já vi essa. Tem velocidades de 10 km por hora a maior parte do tempo. Portanto, eles não nadam 88 km e não demoram 20 horas a nadar. Portanto, há uma data de circunstâncias, sim, que influenciam as provas de longa distância.
E uma coisa, a travessia da Mancha, Gibraltar, as travessias em solitário, é um desafio contigo próprio. Não é? Muito psicológico. Exatamente. Agora, o alto rendimento, as provas da Taça do Mundo, 10 km ou mesmo os 25 km, há erros de navegação, há erros de falta de atenção ou de cansaço que levam os atletas a cometer erros que são fatais. Portanto, os atletas têm que se manter altamente focados nos adversários, no percurso, em tudo, desde o início até ao fim. Porque às vezes o atleta que vai à nossa frente vai abrir o caminho, e se esse atleta se engana, não é raro ver 4 ou 5 atletas irem atrás, porque pensam que estão seguros, mas não estão. E o primeiro a perceber que está a ir mal, normalmente é o que se safa, claro. Eu, por acaso, eu quando fiz algumas travessias, eu, por exemplo, fiz aquela travessia do Sado, eu não sei se eles continuam a fazer agora, de Troia a Setúbal. Sim, fizeram há 3 semanas outra vez e tiveram sem fazer também 5 ou 6 anos. Sim, eu lembro. E agora retomou-se e penso que se vai continuar a fazer. Sim, eu costumava fazer sempre, era na altura, era em setembro normalmente, porque normalmente era sempre a seguir aos meus anos. E pá, eu lembro-me da água ser super fria. Exatamente. E ter um enorme. Foi uma coisa que eu sempre tive. As alforrecas, exatamente. Mas eu sempre tive alguma dificuldade em orientar-me nas águas abertas. E ter que nadar com a cabeça de fora e ver onde é que está. Claro. Porque eu estou habituado a ter sempre a cabeça debaixo da água e é sempre. Ou olhar para o risco. Exatamente. E foi sempre das grandes dificuldades que eu tive, foi a orientação. E eu acho que isso é um enorme fator nas águas abertas. E perceber, se calhar, também as correntes, porque às vezes há correntes que te levam mais para a esquerda ou mais para a direita. Eu acho que isso também é muito importante. E lá está, as águas abertas, as pessoas pensam que basta treinar que nem um animal 10 km por treino, ou o que seja, ou 20 km por dia, ou 21, que depois uma pessoa tem bons resultados, mas eu acho que as águas abertas, ao contrário um pouco, se calhar, da natação, é muito mais técnico, muito mais tático, peço desculpa, do que uma prova de natação pura de 1500 ou o que seja, é muito mais tático e técnico do que, porque pronto, tem esses fatores, inúmeros fatores. Exatamente. Correntes, orientação, lá está, também falaste do contacto físico, e isso, pronto, é o que eu acho que faz as águas abertas uma modalidade muito interessante. E lá está, para mim não é, porque eu não gosto de provas de fundo, não é? Mas eu consigo perceber a essência das águas abertas e o porquê de muita gente gostar das águas abertas. É muito atrativo. Obviamente que... e a paisagem também, uma pessoa que está a ver na televisão, esteja a paisagem à volta. É mais bonito. Claro que quem nada na piscina e tem um ambiente super controlado, a temperatura é sempre igual, as linhas de parede, a aproximação, as distâncias à parede, portanto as pessoas têm tudo altamente repetido e têm altamente interiorizado o determinado tipo de movimento, as viragens, os percursos subaquáticos, tudo está, tudo tem regras, tudo tem... traçadas. Está perfeito, exatamente, tudo é quantificável. Quando entramos nas águas abertas, há mais uma série de parâmetros em que há uma margem muito grande, que é treinável, mas que não é repetível por decreto, ou seja, tu antecipadamente podes ter uma estratégia em função do conhecimento que tens do local, mas podes nadar em Setúbal 10 anos seguidos e todos os anos foi diferente, e em cada volta foi diferente da volta anterior. Portanto, há locais em que o conhecimento que o atleta tem do seu corpo, do tipo de treino que tem, da facilidade que tem, das técnicas, lá está, de nadar com a cabeça para a frente, de olhar, de ganhar referências que não são ao nível da água, referências altas que permitem facilitar mais orientação entre boias. Portanto, há uma data desses parâmetros que são treináveis, que se treinam, mas que, apesar de estarem preparados, naquele dia pode não ser a solução certa. Portanto, e os atletas têm que ter outras soluções. Portanto,
o treino tem que ser muito mais diversificado, uma pessoa quando vai para provas de alto gabarito, de tipo uma taça do mundo, tem grandes dificuldades de andar junto dos melhores se não tiverem soluções, porque as dificuldades que aparecem precisam de decisões imediatas e que essas decisões sejam boas. O atleta toma uma má decisão, perde o grupo, perde o contacto, já não recupera mais em 10 km. Portanto, para uma pessoa de velocidade como tu foste, podemos ter uma noção que os melhores nadadores, não foi só o Meluli, os melhores nadadores dos 10 km, nadam todos para baixo de 15 aos 1500 em piscina. O top 10 nada todo para baixo de 15 em piscina. E estamos a falar de médias de 2 em cada 100, em média, a 10 km. Ganhou agora os 10 km, também foi campeão depois do mundo aos 1500, não foi? Exatamente. Portanto, estamos a falar de atletas de topo, seja em que circunstâncias forem. E nem por isso atletas com aquele morfotipo que nós associamos um bocadinho ao atleta das águas abertas, lá está, para atravessar a mancha precisas de ganhar peso, porque vais nadar mais de 10 horas, possivelmente com água a 14, ou a 13 ou a 15 graus, não estamos a falar de águas de 20. E uma coisa 26, é que não podes ter fato, não é? Exatamente, não, na mancha não se pode ter fato. Já há pessoas a atravessar com fato, mas os puristas não contam. Agora, nas águas abertas não. Hoje em dia o fato veio levantar mais problemas. O fato veio levantar problemas de sobreaquecimento aos atletas, sobreaquecimento interno durante as provas, sobretudo quando a temperatura da água está muito em cima dos 18, no limite do fato. Toda a gente usa fato, mesmo que esteja acima de 18, porque os que não usam fato andam mais devagar, obviamente, por causa da flexibilidade. Exatamente. E há outros problemas que veio levantar a nível do treino, etc. Agora, é como tu estavas a dizer, quer dizer, os exemplos dos últimos anos indicam um excelente nadador de águas abertas tem que estar entre os melhores da piscina também. Depois há aquelas pequenas coisas que podem fazer a diferença, que são as tais soluções pós-imponderáveis. Quem não as tem, não as pode tomar e fica para trás. Isso é normal. Não há volta a dar. Exato. Pedro, foi um enorme prazer ter-te como convidado e mais uma vez parabéns pela nomeação. Demonstra muito o teu nível como árbitro e a tua dedicação à modalidade e à natação e aos desportos aquáticos. Eu gosto de dizer aos desportos aquáticos porque eu acho que a natação, polo aquático, natação sincronizada são desportos que são feitos dentro de água, mas não têm nada a ver umas com as outras e não podemos estar a falar de natação. E pronto, lá está. Mais uma vez, muitos parabéns. Muito obrigado. Que corra muito bem e aproveites muito o momento, porque é daquelas coisas que se tem que aproveitar. Claro. E espero ter dentro de em breve, novamente, para falarmos de outras coisas, do polo aquático também. Foi um enorme prazer. Com certeza. E muito obrigado. Eu, da minha parte, quero-te agradecer também estar aqui contigo e poder chegar a outras pessoas a minha perspectiva de algumas coisas. Esta nomeação, obviamente, para mim pessoalmente, como tu disseste, é um reconhecimento de uma dedicação dos últimos 20 anos ligados às águas abertas. Eu não sou um árbitro de carreira, não sou um árbitro de carreira daqueles que vieram da piscina, etc. Eu sou, se calhar, o único árbitro que só faz águas abertas, não faço piscina. E para chegar aqui, obviamente, não só aquilo que eu já referi de Setúbal, da estrutura da Federação, as várias direções que empurraram as águas abertas até ao limite em que estamos hoje, mas é um trabalho de um grupo grande de árbitros que temos evoluído muito. Não é só o Pedro Brandão, são muitos outros árbitros que estão por trás. Eu sou um bocadinho a ponta do iceberg, que agora está a ter alguma visibilidade, mas
somos, neste momento, 30, 40 pessoas que estão a começar a ficar altamente habilitadas como árbitros das águas abertas. Isto é um trabalho de equipa, é uma distinção pessoal, mas no fundo tem que ser entendida como uma distinção para a Federação e uma distinção para o país, porque no fundo é Portugal que eu vou lá representar, assim como os atletas que lá estarão. Sim, e muito obrigado mais uma vez pela tua oportunidade. Nada, prazer enorme, abraço. Então, até à próxima. Obrigado, Alexandre. Deus.